E fala galera, beleza? Seguinte, nesse vídeo a gente vai aprender como é que se usa o GitHub e o Git e saber qual a diferença dos dois, certo? Vamos lá. Primeiramente, estou aqui com minha página do GitHub aberta, certo? Que nada mais é do que um servidor de repositórios do Git, certo? E além do GitHub, a gente tem também outros servidores que seriam o GitLab ou Bitbucket, certo? Que esse Bitbucket é inclusive feito pela mesma empresa que fez o Trello. Enquanto que o Git nada mais é do que um controle de versão, certo? Para você evitar você fazer isso aqui no seu código, tipo, meu código atual 2, última versão do código, versão final, meu código.old, certo? Tipo, isso aqui meio que no final vai acabar virando uma bagunça, se não já está uma bagunça, certo? Aí o Git, ele nada mais é do que ele organiza isso aqui em uma única pasta, de forma que você consiga ver o histórico do seu código, certo? Tipo, ele vai criando várias versões do seu código, ou seja, ele é um versionador de código. Com isso em mente, eu criei esse pequeno tutorial aqui de como funciona o Git. Desculpem esse símbolo aqui tá aparecendo, não sei o que é isso, tipo, bugou aqui alguma coisa, mas ignore. Mas enfim, no caso, o Git, ele trabalha com uma espécie de pastas, que no caso seriam os repositórios. E no caso, o Git ele acaba trabalhando com dois repositórios, ou duas pastas, vamos dizer assim. Que no caso seria o repositório local, que seria o que os arquivos que vão ficar salvos no seu computador, e os arquivos que ficariam salvos no servidor, que no caso seria no repositório remoto, que no caso seria GitLab, GitHub, Bitbucket, entre outros. E assim, esses repositórios é basicamente um é cópia do outro, certo? Tipo, normalmente o repositório remoto é cópia do seu repositório local, mas normalmente, porque tipo, para eles serem cópias, você tem que dar um comando para fazer a cópia de um canto para o outro, certo? Mas mais para frente a gente vai entender mais sobre isso. E o Git, ele utiliza de estados para dizer se o arquivo está no repositório ou não, ou se ele está pronto para ir para o repositório. E basicamente existem três estados que o arquivo no seu repositório pode estar. Que no caso seriam os arquivos untracked, que seria tipo os arquivos que estão na sua pasta de trabalho, ou workspace, ou working directory, que no caso seria a pasta do seu projeto, mas que não estão ainda no repositório do Git. Tem a área de preparação, que é quando a gente adiciona o arquivo para dentro do repositório do Git, certo? Que aí ele fica como é, arquivo pronto para ser enviado para o repositório local, certo? Que no caso é essa área aqui, ó. Eu tenho o Git add, ele putou na área de preparação, que é a staging area. E depois eu tenho a área de committed, que no caso são os arquivos que eu enviei para o repositório local. Pronto, aí você dá um git status aqui, ele meio que voltou, tipo, quando ele vai para o estado de committed, tipo, o arquivo ele vai para o repositório local, mas o sistema ele volta para o estado principal, que é tipo aguardando novos arquivos para serem adicionados no projeto, para depois ser comitado, beleza? São basicamente esses três estados. Meio que um tracked, stage area e depois committed, certo? Só ilustrar um pouquinho mais como é que funciona o Git, certo? É basicamente como se fosse um sistema de entregas de correio, ou sei lá, entrega do Mercado Livre. Enfim, é como se, tipo, basicamente a parte de trabalho seria o ambiente de trabalho, certo? Que teria a esteira, teria as caixas lá e tal. E aí você teria o Git init, que seria você abrir o expediente para começar o trabalho, certo? Aí você teria o Git add, que seria pegar as caixas e botar os produtos dentro, certo? Mas sem fechar ela. E aí, quando você quisesse mandar para a esteira para separar para ir para entrega, você iria dar o git commit, que seria colocar o lacre na caixa, fechar a caixa, colocar o lacre e também colocar o selo, né, informando
o que é a mercadoria, que no caso seria a mensagem do commit, e botar na esteira, que aí ela ia ir pronta para entrega. Ia sair da esteira e ia parar lá no armazém para ir para entrega. E aí no push você iria pegar essas caixas que estão na sala lá do repositório local, você ia pegar essas caixas, botar dentro do caminhão e mandar o caminhão ir-se embora. E aí o kit pull seria meio que como se fosse a pessoa recebendo o pacote. É basicamente isso. Eu tô só levando choque aqui, por isso que eu tô dando os pulos aqui. Enfim, só uma rápida explicação nos comandos do Git, certo? O Git init, ele vai iniciar a sua pasta de trabalho, certo? Pronta para você começar a adicionar os arquivos no seu repositório, certo? Que no caso é basicamente criar o repositório local aqui. Git remote, add, ele basicamente vai linkar o repositório local com o repositório remoto, certo? Aí o origin, ele é basicamente uma variável, tipo, você pode botar o nome que você quiser aí, mas por convenção, o pessoal utiliza mais o origin, certo? Tipo, como se fosse um padrão de se usar a origin, certo? Aí tem empresas que utilizam vários servidores e aí tipo tem o Origin e tem mais outros três, vamos supor assim. Aí um é rato, outro é, sei lá, servidor e outro backup, sabe? Tipo, não tem. é, Você pode escolher o nome que você quiser no lugar desse Origin, certo? Aí para adicionar os arquivos ao repositório, tipo, que aí vai para o estagiário, vai ser com o git add, que aí pode ser um arquivo, que aí você pode dar o nome do arquivo, ou todos os arquivos que estão na sua pasta de trabalho com o git add ponto. Aí para enviar arquivos para o repositório local, usando o git commit -m e a mensagem que você quer, que seria a mensagem que vai ficar salva lá no log quando você dá uma busca no seu repositório, certo? E esses outros comandos eu não vou explicar porque vai ser um pouquinho mais confuso, mas tipo, os comandos estão tudo aqui nessa lista que eu criei, certo? Aí tem o para enviar os arquivos para o repositório remoto, da mesma forma que origin é apenas apelido, você pode botar, mas aí tipo tem que ser o nome que você adicionou aqui no remote add, certo? E a branch é meio que opcional, certo? O pull da mesma forma, e o fetch é para sincronizar referências que não exatamente, não os arquivos, mas apenas referências. Vamos ser que criou mais uma branch ou outra coisa, mas é, é assunto para outro vídeo, certo? E o log, git log, é para você consultar o histórico dos commits, certo? E tem o git status que eu não botei aqui, mas o git status é para você ver qual estado que está os arquivos, certo? Eu vou ver se atualiza essa lista depois. Então eu vou criar aqui mais outro arquivo, certo? Só para ilustrar melhor. Vou chamar ele de oi, certo? Botar um texto qualquer nele e salvar, certo? E aí eu vou chamar aqui git status. A gente vai ver que só aparece o oi, porque o teste já foi enviado, certo? Então eu vou botar git add, eu posso botar o nome do arquivo, ou se eu quiser enviar todos os arquivos que tem na pasta, eu basta eu botar um ponto, certo? E aí, se eu der um git status de novo, ele já vai sair do untracked, porque eu dei o add, então ele foi para a área de preparação, certo? Então ele saiu do é, untracked e foi para já está nessa área amarelinha aqui, certo? No estágio de preparação. E aí ele diz que tem alterações esperando para serem comitadas, que no caso é eu confirmando as minhas alterações,
certo? E aí só um detalhe, se eu alterar aqui qualquer coisa e der um git status, pode perceber que é basicamente como se eu tivesse dois arquivos diferentes, mesmo que eu não tenha feito commit ainda, mas os arquivos são diferentes, certo? Tipo, a área de preparação é diferente da área da pasta de trabalho, certo? Então, se eu fiz o git add aqui, modifiquei o arquivo que está aqui, o arquivo que está aqui são diferentes, mesmo que tenham o mesmo nome. Tanto é que ele mostra aqui como se fosse um arquivo modificado, sendo que eu acabei de criar esse arquivo, só fiz dar o add e modifiquei ele, certo? Então, mesmo que eu não tenha feito commit, são arquivos diferentes, beleza? Então, se eu quiser realmente seguir com essa nova alteração, eu tenho que de novo chamar o kit add, certo? Basicamente isso. Git status e agora a gente percebe que o arquivo voltou a ser um só, certo? E aí eu dou git add commit, segundo commit, beleza? E aí quando eu dou commit, ele vai sair o vai dizer que não tem nada para comitar e a área de trabalho está limpa, certo? A árvore de trabalho, ele bota aqui. Então, é basicamente isso. Aí tem outros comandos aqui que posso explicar depois mais para frente, mas vamos concluir aqui a parte de separar o repositório local do repositório remoto, que a gente fez esses passos aqui no repositório local, certo? Aí, para enviar para um repositório remoto, eu vou ter que adicionar um link ao repositório remoto. No caso, eu posso botar aqui git remote add origin e aqui eu boto a URL que eu quero botar o meu repositório do Git, certo? No caso, eu posso botar um servidor local, posso botar um servidor no GitHub e eu vou criar aqui um repositório no GitHub. Aí para criar um novo repositório no no GitHub, basta eu vir aqui nessa partezinha aqui do lado esquerdo e botar new ou clicar nos três pontinhos aqui, vir em repositórios e agora clicar aqui em New Repository. E aí aqui ele pergunta quem é o proprietário, no caso sou eu, por conta que eu tenho outras contas do Git, então ele me pergunta se eu quero fazer o envio nessa conta aqui, eu vou fazer nessa mesmo. Vou botar aqui teste YouTube, beleza. Aí aqui eu defino a visibilidade, aí eu vou botar aqui como privado e criar um repositório, certo? Lembrando que eu estou com o meu Git instalado na minha máquina. Caso você não tenha o Git, você vai precisar fazer a instalação do Git na sua máquina, certo? Senão esses comandos aqui que ele dá não dá certo. Beleza. Aí como é que eu faço para fazer o envio do repositório local, que no caso é esses dois arquivos aqui para o meu remoto. Ele está aqui um tutorialzinho, certo? Mas eu costumo fazer da seguinte forma. Eu copio o link aqui em cima, certo? Da página. Volto no meu repositório e digito git remote add origin e boto aqui a URL. Pronto, agora eu já defini que a minha origem, o meu repositório que eu apelidei de origem, ele vai ser referenciado para esse link, certo? E aí se eu der um git push origin master, eu vou enviar esses dois arquivos aqui que estão no meu repositório local para o meu repositório remoto que é esse aqui, certo? Se eu dar um enter aqui, ele vai enviar. E da mesma forma, se eu quiser fazer o download, eu posso chamar tipo
quiser fazer o download no sentido de sincronizar com o repositório remoto, basta eu fazer um git pull, que seria o inverso de push, e fazer pull origin master. No master, no caso, seria o nome da branch, só que isso ficaria para outro vídeo, porque pode ser que fique um pouquinho confuso, certo? E beleza, eu dei o push aqui, ele disse que já está tudo atualizado, porque a gente acabou de enviar essa pasta, certo? Aí se a gente abrir aqui, e der um F5, a gente vai ver que está tudo atualizado, certo? Mas vamos lá. Caso eu queira baixar essa pasta aqui, eu não tenho ainda feito sincronizado ainda a origem com o repositório local e quiser baixar um repositório remoto. Eu vou na pasta onde eu quero fazer o download, eu vou abrir o terminal e vou digitar git clone e colocar o link. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o download, vai fazer o clone no caso, desse repositório remoto, certo? E se eu quiser escolher uma branch específica, eu posso botar "-b" e colocar o nome da branch, no caso a master. E aí ele vai baixar o repositório na pasta com o nome do repositório remoto, certo? Caso você queira um nome específico, você pode botar aqui o nome depois desse "-b" master, ou não botar o "-b", que aí ele já vai fazer o download da master por padrão, certo? No caso, se eu quiser botar aqui Marcos, ele vai fazer o download do repositório remoto nessa pasta chamada Marcos. E esse .git aqui é basicamente a estrutura do Git para ele entender o que está acontecendo. Não precisa se interessar tanto nesses arquivos, mas não delete nunca essa pasta .git, certo? Porque senão você perde o seu repositório do Git. Enfim, é basicamente isso, certo? O vídeo de hoje, se quiserem, eu posso tentar trazer um vídeo mais elaborado para vocês, mais coisas. Eu espero que tenha conseguido explicar de forma bem clara tanto o conceito do Git e GitHub, como também ter conseguido ilustrar bem nesse exemplo que eu dei aqui dos Correios, comparando os Correios com o Git. Então é isso, galera. Fiquem com Deus, até a próxima e fui! E não se esqueça de deixar o like se quiser e de se inscrever e de olhar os meus aplicativos na descrição. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu!